Olá, está no ar o programa Trajetórias. Eu sigo com vocês dando continuidade à série sobre os 35 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Hoje recebo aqui no estúdio o juiz corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson, da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Dr. Johnson, seja muito bem-vindo ao Trajetórias. Tudo bem? Tudo bem, uma satisfação estar aqui no programa Trajetórias, né, apresentado mais uma vez aqui na TV Câmara, uma honra, estou à disposição. Uma honra para nós, doutor. Doutor, conta pra gente então um pouquinho da sua história, como que o senhor entrou, né, na área do direito e como chegou na área da infância e da juventude. Caroline, eu vou abrir meu coração, né? Eu tenho 45, estou indo para 46 anos de Poder Judiciário, né? Eu entrei muito precoce no Poder Judiciário, a época era possível, hoje em face da legislação, principalmente do Estatuto da Criança e do Adolescente, que nós vamos abordar um pouco mais tarde, não é permitido, a não ser o jovem aprendiz a partir dos 16 anos, mas a época que eu ingressei era permitido o trabalho do menor, e aí estou situando a legislação, do menor, que hoje não se usa mais a expressão do menor, era permitido a partir dos 14 anos. E eu fui convidado a ingressar como uma espécie, na época, de estagiário, né? Mas eu já tinha, era no interior do estado, tinha pessoas próximas do Poder Judiciário, isto se nós situarmos no tempo e no espaço, digamos que era uma sociedade completamente distinta, né? E ali eu dei os meus primeiros passos, a partir dos 14 anos, depois saí do foro, né? Com 14 anos eu estava dando um foro, imagina. Sim. Hoje um adolescente no início da adolescência, né? Sim, os adolescentes de hoje, acho que nem pensam, né, estar num ambiente assim, exatamente, né, tão novos. E dali eu saí aos 16 anos, continuei ligado ao Poder Judiciário, mas fui trabalhar num tabelionato. Dos 16 aos 18, então fazia escrituras, naquela época se fazia muita escritura, tudo era escritura pública, tudo eram autenticações de documentos, de cópias de documentos. O mundo digital, né, naquela época, o que havia de avanço eram as máquinas de escrever. Se eu conto as histórias, né, introdução da Xerox, né, eu ainda trabalhava no foro. Quando eu entrei no foro, uma das minhas atividades e atribuições era tirar cópias no mimeógrafo, né? Se eu falo em mimeógrafo hoje, poucas pessoas não conheceram, não sabem, né? Às vezes eu dou uma palestra e falo justamente sobre isso e não sabem, né? Carimbo, mimeógrafo, enfim. Mas era uma época de intensa, né? De muito trabalho, era necessário pessoas, né, que trabalhassem naquelas atividades, com muito meio físico, meio papel, processo, né, tudo era documental. O que vigorou até 2019, 2018. Nós passamos, a pandemia é o marco do mundo, digamos assim, o grande marco do mundo virtual é a pandemia. Pois bem, aos 18 anos eu volto para o foro, né? Volto para o foro, oficial escrevente, oficial ajudante, tudo por concurso. Sim. Naquela época os concursos eram locais ou regionais. E depois, por último, eu fui, por 16 anos, escrivão judicial. E no ano de 2004, né, eu
sou aprovado, começo o concurso em 2002, em 2004, 2005 eu tomo posse como magistrado e aí inicio a carreira que recentemente completou, já estamos indo para 21 anos de carreira como magistrado e como juiz desde o meu primeiro, desde a minha primeira comarca, eu sou juiz da infância e juventude. Então eu tenho uma vivência anterior porque eu era titular de um cartório na época, que trabalhava com infância e juventude. Então eu tinha uma vivência como servidor, né, e depois como magistrado, né, continuei essa vivência, trabalhei como servidor sob a égide do Código de Menores de 1979 e depois ainda que como servidor, mas já como magistrado, participei da implementação dos primeiros passos do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já podemos ir avançando, né? É uma legislação muito inovadora perto daquilo que nós tínhamos no passado. E como que é para o senhor assim, fazer essa transição, né? Trabalhando realmente dentro de ter essa legislação, né, inicial, que fala, né, sobre crianças e ter a implementação do ECA, de estar em exercício no momento em que isso se instala, no momento que isso é criado. É mais ou menos assim, ó. Na época, né, hoje os conhecimentos, os cursos, hoje tu edita uma lei e já tem vários cursos, seja online, né? Dou um exemplo daquilo que eu trabalho no âmbito da corregedoria também com a Lei Geral de Proteção de Dados. Uma vez promulgada em 2018, a Lei Geral sancionada e promulgada, entrou em vigor 2 anos depois, a Lei Geral de Proteção de Dados, surgiram inúmeros cursos e especializações até em nível de mestrado. O Estatuto da Criança e do Adolescente foi algo completamente diferente, diverso na época. O Estatuto ele provoca uma inovação fantástica e excepcional. Só que para aquela época, né, nada havia sido criado. Se falava em conselho tutelar, se falava em Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, se falava num sistema de garantia de direitos, que é a grande chave do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isto nada era conhecido. O que era conhecido no âmbito da infância e juventude até então, que era chamado Código de Menores, e era o juizado de menores. O que se conhecia? Um sistema assistencialista, né, que é a criança e o adolescente, o menor na época, ele era objeto de uma proteção assistencialista do Estado, e o Código de Menores, assim como as legislações anteriores, eles tratam muito sob a visão do menor abandonado, e de uma divisão social muito grande, né? Tanto é que era a figura do juiz de menores que era tratado como bom pai de família, né? Ou seja, o Código de Menores ele dava poderes e competência ao juiz para deliberar sobre os destinos daquele menor que estava abandonado ou aquele menor que estava praticando, hoje, na nomenclatura atual, ato infracional, na época, um desvio de conduta. Então nós tínhamos a cultura dos abrigos para aquelas crianças abandonadas, para os menores abandonados, e nós tínhamos a política das fundações, né? E aqui em Porto Alegre, por todas, a FEBEM, né? Onde eram encaminhados, mas encaminhados dentro de
dentro de algo assim que não se tinha na época nenhum trabalho de socialização, eu não digo de ressocialização, mas de socialização, educação, saúde, eram encaminhados para algo assim muito asilar, muito... Olha, tu vai para lá para parar de incomodar, tu está perturbando aqui o meio social. Tá? Era esta... E o grande corte que o Estatuto faz é justamente isto. Primeiro, o reconhecimento da criança e do adolescente, e aí ele faz o corte legal, criança do 0 aos 12 anos e dos 12 anos aos 18, o adolescente. Então, primeira, o menor era do 0 aos 18 anos. Não se alterou a idade, a idade o que já era previsto no Código de Menores, só se fez esse corte entre criança e o adolescente. O reconhecimento como sujeito de direitos é muito importante, porque até então ele era objeto de uma ação estatal. Eu vou citar um exemplo para tornar mais palpável para quem está nos assistindo. Um menor que fosse flagrado cometendo um furto na rua da praia, um furto numa loja, ele era apreendido, né, pela Brigada Militar, ele era levado ao juizado de menores, e até vou situar aqui que nós estamos falando muito para um público porto-alegrense, né? Era ali na Júlio de Castilhos, o juizado de menores, tinha um comissariado, e ele era apresentado para um comissário de menores. Ali, o policial militar, o brigadiano, ele dizia, olha, esse fulano foi apreendido assim, estava furtando. O comissariado de menores, ou juizado de menores, ele levava aquele menor à frente do juiz, às vezes estava o promotor público, porque não era promotor de justiça, era promotor público, e era sumariamente contado ao juiz, o juiz na frente do menor, era contado para ele, era lavrado um termo, o juiz ia lavrando um termo daquilo que iam dispondo na sala de audiência, sem advogado, sem um devido processo legal, sem absolutamente nada, sem nenhuma garantia, né, que veio a ser estabelecido na Constituição Federal, né, de que o adolescente é um sujeito de direitos. Ele titula os mesmos direitos, né, que nós, ou mais, porque ele tem a prioridade absoluta, mais do que nós. Então, naquela época, o juiz fazia um termo, de acordo com que ele, daquele diálogo dele com o menor, ele dispunha sobre a pena, né, a punição que aquele menor ia ser aplicada a ele e ele iria cumprir. O Estatuto faz uma grande revolução, porque ele traz todo um sistema que nós chamamos de sistema de garantias de direitos e que divide, né, a parte de proteção daquela criança ou adolescente que é encontrada em situação de risco, né, com as novas portas de entrada, né. Há uma desjudicialização muito grande, né, e não bem entendida até hoje, né, especialmente, né, do atendimento, das políticas de atendimento à criança e ao adolescente. Então, a criança e o adolescente em situação de risco, normalmente ele tem uma porta de entrada que é o Conselho Tutelar, e o Conselho Tutelar, como um órgão autônomo
e dentro de um colegiado, ele pode aplicar medidas protetivas que vão à requisição de um tratamento, se está precisando de um tratamento de saúde, se está precisando, pode requisitar vaga em estabelecimento escolar. Enfim, são 9 medidas protetivas, né, né, na garantia para assegurar os direitos daquela criança e do adolescente. Ele só não pode aplicar uma medida protetiva, que esta ele tem que requerer, ele pode representar o Ministério Público, e o Ministério Público requer ao juiz, ou o Conselho Tutelar requer diretamente ao juiz, que é a medida de acolhimento, seja institucional, seja familiar, que é o antigo abrigamento. Né? Então nós mudamos não só a nomenclatura, como mudamos também toda uma visão. E, como eu disse antes, Conselho Tutelar é um órgão fundamental dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Especialmente na proteção daqueles direitos, dos direitos fundamentais da criança e do adolescente. Quais sejam? A própria vida, Sim. A saúde, a educação. Né? Então, nesses casos, e são medidas, essas medidas são medidas na garantia de direitos, e o acolhimento, ele surge como um afastamento, né? Um afastamento da família em situações excepcionais, né? Situações em que a criança e o adolescente são vítimas especialmente de violências, são vítimas de opressões, maltratos. A intervenção que antes, isso é muito importante, a intervenção que antes era ilimitada, ele não era um sujeito de direitos. Sim. A intervenção era ilimitada e o juiz não precisava fundamentar muito a sua decisão para mandar um menor para a FEBEM. Hoje é formado um devido processo legal, tem toda uma equipe técnica que trabalha, tem um assistente social, tem um psicólogo, tem o pedagogo, né? Nós vamos examinar dentro de um processo com a garantia de que ali esteja um advogado, seja o defensor público para aquele adolescente ou a criança que não tem uma situação de vulnerabilidade, né? E tem o promotor, o Ministério Público, né? Que é um garante também dos direitos da criança e do adolescente. Afora todo o sistema. Né? Hoje nós temos um sistema organizado, que ele vem organizado na esteira do Estatuto da Criança e do Adolescente, os serviços de assistência social e de saúde. Hoje nós temos e eu vou pelas siglas, que é mais fácil para os nossos espectadores entenderem. Hoje nós temos um CAPS infantil para tratar daquelas crianças que necessitam de um atendimento de ordem psicológica, psiquiátrica, né, que tenham algum problema dessa natureza. Hoje nós temos os centros de atenção psicossocial. Nós temos os centros de referência especializados em assistência social, que são os CREAS, e nós temos os CRAS. Os CREAS se destinam muito, e ali tem toda uma equipe técnica, se destinam muito ao cumprimento das medidas socioeducativas que são impostas dentro de um processo judicial, uma vez comprovada, né, e aí incumbe ao Ministério Público, o juiz é imparcial, o adolescente, porque só pode ser imposto adolescente, criança menos de 12 anos, não responde a processo nenhum. A ele pode ser aplicada uma medida protetiva, mas não socioeducativa. E a partir então desta
visão do código se criam todas as estruturas que hoje trabalham naquilo que nós chamamos de sistema de garantias. E é muito importante entender isto, como isso foi sendo criado, porque isso não existia. O ECA, então, ele vem justamente para fazer essa delimitação, né, de, independente da idade sendo, né, menor, ali até os 18 anos, é uma criança ou adolescente, mas precisa ter os mesmos cuidados, os mesmos direitos que um adulto, né, que nem o senhor diz, que hoje tem o CAPS infantil, né, mas sem esquecer que não basta simplesmente colocar ele, né, num CAPS de adulto, porque são coisas diferentes, trabalhos diferentes. A prioridade, né? Exatamente, a especialização no trabalho com a criança e o adolescente, o entendimento, por exemplo, né? Hoje nós trabalhamos muito com acolhimento familiar, que pelo Estatuto da Criança, e aí tem uma alteração em 2010 do Estatuto, e também a partir das grandes alterações, o entendimento da primeira infância e até a partir da concepção, né? A mulher hoje, desde a concepção, desde que ela tem o conhecimento da gravidez, ela passa a ser acompanhada, tem os exames pré-natais e se tem hoje toda uma gama de direitos que incidem sobre a primeira infância, porque a primeira infância ela é muito importante, porque ali se estabelecem os primeiros nexos neuronais, né? Isso a psiquiatria explica bem, que vão pautar a vida daquela criança para toda a vida. Né? E esses nexos neuronais são muito importantes e eles têm que estar recheados de carinho, de afeto. E esses nexos, eles são muito importantes porque eles só são obtidos no seio de uma família. E Dr. Johnson, para ter, né, esses nexos, né, no seio de uma família, muitas crianças também estão, né, na fila de adoção e tem muitas famílias, né, que esperam esse momento. Né? O senhor comentou, existe hoje o dia do encontro, né, para unir, né? Gostaria que o senhor falasse um pouquinho mais né, da importância dos projetos da Coordenadoria da Infância. Pois bem, o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, e aí ele faz também uma divisão histórica, na questão da adoção, e ainda se traz alguma coisa do passado. Né? A adoção era algo assistencialista. Alguém se apresentava no fórum e dizia, olha, eu quero adotar. Né? Hoje há todo um fluxo previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, aquela pessoa, porque pode ser uma pessoa, apenas um indivíduo, ele tem que se habilitar à adoção, tem que ser submetido a exames psicológicos, é um processo de habilitação para adoção. Uma vez habilitado, ele passa a integrar um cadastro nacional, né, que hoje é o Sistema Nacional de Adoção, que é concentrado dentro do CNJ, mas ele tem o âmbito municipal, o âmbito estadual e o âmbito nacional. E dentro desse sistema, o ECA, então, institui o cadastro. E estabelece uma ordem cronológica daquelas pessoas dentro do princípio da igualdade, porque antes o juiz poderia. Olha, eu acho que aquele casal que mora ali no bairro tal, que eu conheci, né, ele pode ser uma boa família, eles têm interesse em adotar. Então era assim que as coisas funcionavam. Né? Hoje não. Hoje, tu submete a uma habilitação, tu vai para um cadastro nacional e
quando tu te habilita a adoção, e aí vem as grandes questões, né? Em primeiro lugar, uma das coisas que eu desmistifico nas minhas exposições é sobre a questão do processo de adoção, porque dizem assim, o processo de adoção é moroso. Não, o processo de adoção é célere. O que é moroso é o que vem antes, porque aqui nós temos que estabelecer algo muito importante, tanto em nível de Constituição Federal como do Estatuto da Criança e do Adolescente. A criança e o adolescente têm o direito de ser criado no seio de sua família biológica ou de origem. E o Estado, e aí eu falo de forma ampla, todos os agentes estatais que foram criados a partir da Constituição de 88, o Estatuto em 90, eles têm que trabalhar para superar, se são famílias que têm déficits familiares mais acentuados, aquela criança é afastada por uma decisão judicial, mas os primeiros trabalhos que são feitos não são para destituição do poder familiar de imediato. Não pode ser destituído do poder familiar, salvo situações excepcionais, como nos casos de violência sexual praticada no âmbito que nós chamamos da violência intrafamiliar. Afora esses casos mais graves, né, primeiro, a reintegração daquela criança que foi afastada por um abandono, por uma família desestruturada, aquela família, a obrigação estatal é de recuperar, de superar aquele déficit familiar, seja ele na questão da moradia, do emprego, da vida daquela família. Então, todo o trabalho do sistema é no sentido de recuperar. Não sendo possível, esta é a chave. Aí se parte, então, e o Ministério Público é o órgão legitimado legalmente para promover a destituição do poder familiar. E a destituição do poder familiar, como eu sempre digo, o Ministério Público tem que trazer um conjunto de provas, né, robustas, no sentido de que aquela família, de que aquele pai e daquela mãe, aquela mãe e aquele pai, não tem condições do exercício da maternidade e da paternidade e deve ser, sim, destituídos do poder familiar, onde se rompe, né, por uma sentença judicial, se rompe esse lado. Esse processo, esse sim, é moroso. Por quê? Porque os pais, a família de origem tem direito à ampla defesa, à produção de provas. São feitos, tem toda uma prova técnica através de laudos de assistência social, laudos psicológicos, laudos psiquiátricos, né? É um processo que leva, então, às vezes leva 2, 3 anos para que nós conseguimos chegar até porque primeiro começa na tentativa de reintegração. Depois ainda tem a família extensa, né? Se não deu com a família, com o pai e com a mãe, tem os avós, tem os tios, né? Tem os irmãos, né, que têm o direito de tê-lo, né, para depois partir. Porque a adoção, ela é a última das medidas de proteção e também é em caráter excepcional. Mas o grande problema, hoje nós temos 38 mil habilitados no Cadastro Nacional, 38 mil e números redondos, 38 mil, e temos 4 mil em todo o Brasil, em 4 mil crianças e adolescentes vivendo em instituições de acolhimento institucional ou familiar, os antigos abrigos.
Mas como hoje, todos eles com uma nova configuração, com equipe, todos os abrigos têm que ter equipe técnica, são fiscalizados tanto pelo Ministério Público como o Judiciário. Antigamente não. Eu estou fazendo assim esses cortes para a gente ver o que era antes do Estatuto e o que é hoje. Hoje, um Pão dos Pobres, que é um dos maiores casas de acolhimento institucional nossa, né, que fica aqui bem próximo, o Pão dos Pobres tem uma equipe técnica excepcional. É um dos maiores abrigos de Porto Alegre. Estou citando um exemplo. Nós temos inúmeros abrigos em Porto Alegre. Mas Pão dos Pobres, Instituto Calábria, dentre outros, trabalham com uma equipe técnica, né, excepcional. Né? E o que acontece? Né? Depois do processo de destituição do poder familiar, que aquela criança tem uma situação jurídica definida, tem a questão do perfil. E a questão do perfil é uma questão muito sensível, porque a maioria dos habilitados, a grande maioria, mas ainda estamos no número, eu sempre digo assim, eu bato nos 90%, eu não vou mais além dos 90%, mas é mais de 90%. Ainda é do 0 aos 3 anos. A pretensão da pessoa, do casal, seja que casal for, uma vez habilitado, casal hoje, nós temos adoções homoafetivas, isso já há bastante tempo, né? O perfil ainda permanece, né? Do 0 aos 3 anos, de determinada cor, de determinada etnia, nós temos muitas discriminações. E o que nós temos institucionalizado? Né? Seja no acolhimento institucional ou no familiar, nós temos crianças e adolescentes que configuram um grupo de irmãos e que o juiz, né, só pode separar o grupo de irmãos em situações muito excepcionais, né, porque a família é uma unidade. Eles lá na instituição ou numa família acolhedora, eles são acolhidos enquanto família, né? E eles não podem, né, se desvincular, porque um traz o afeto, um irmão, isso é muito interessante, isso é a lei da vida, né? Um irmão, ele carrega o afeto do outro. Esta regra jurídica, ela não é posta por acaso. Isso é fruto de grandes estudos. Então, só em hipóteses excepcionais, que, digamos, há duas famílias interessadas, né, e eles vão se encontrar, eles vão continuar sendo irmãos, eles vão ter identidade de irmãos. Essas hipóteses é que autorizam ao juiz, diante do caso, porque é muito casuísta, né? Mas surgem duas famílias em que os irmãos, digamos, são 4 irmãos, um grupo de 4 irmãos, né? E que eles vão continuar sendo irmãos, vão continuar se encontrando. Isto são hipóteses excepcionais e que acontecem. Né? Coisa boa. Muitos dos institucionalizados ou abrigados são crianças e adolescentes com problemas de saúde. E aí, quando eu falo em problemas de saúde, são problemas graves de saúde. Então, esta conta não fecha, porque nós temos 38 mil pretendentes e 4 mil. Como é que não fecha isso? Né? Como é que esses 38 mil não adotam, né, esses 4 mil? Né? Mas é justamente o perfil. Exatamente. Vamos torcer, né, para que esse número, né, essa lista, com o passar do tempo, diminua, né, e principalmente que se abra, né, os olhos para outras, né, para que não se tenha mais essa questão tanto de preferência. Infelizmente, a gente está se encaminhando para o final, mas eu deixo aberto espaço para o senhor dar o seu recado final. É muito importante e dizer assim que hoje, já há quase 5 anos, eu coordeno a Coordenadoria da Infância do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e desenvolvemos vários projetos reconhecidos nacionalmente. Outra hora
poderemos vir a falar sobre o dia do encontro, sobre o aplicativo, porque hoje se faz uma aproximação e se faz uma busca através de um aplicativo que é o campeão de adoção no Brasil, né? Através de um aplicativo. Porque hoje o mundo mudou. Aquilo que eu falava sobre a máquina de escrever e mimeógrafo, hoje um aplicativo, esse meio digital importante, ele faz com que a criança e o adolescente, e principalmente ali no início da adolescência, ele querendo, e a manifestação de vontade, o direito de ser ouvido também é muito importante. Hoje a criança e o adolescente são ouvidos, antes eles sentavam na frente do juiz, não eram ouvidos. O juiz deliberava sem ouvi-los, né? A criança e o adolescente, ele se expõe através de um aplicativo com toda a segurança e ocorre o brilho nos olhos através dos meios digitais. E são mais, desde 2018, quando o Rio Grande do Sul é pioneiro. É pioneiro em muita coisa na área da infância e juventude, né? Mas o aplicativo, como um instrumento de aproximação pioneiro, ele já promoveu mais de 170, estamos quase em 180 adoções no estado do Rio Grande do Sul. E ele foi replicado por vários tribunais e é um sucesso. Temos o Dia do Encontro, que ele é um presencial também, e estamos hoje, nós estamos trabalhando muito na questão da violência, porque manchetes e manchetes, tanto as redes como os meios de comunicação tradicionais, digitais. Se a gente abrir aqui qualquer um site, aqui tu vai ver uma notícia sobre uma violência contra uma criança ou adolescente. Então nós estamos com um projeto que já visitamos 12 regionais e que estamos discutindo com a sociedade e levando conhecimento às redes municipais. As redes municipais, elas carecem hoje de um conhecimento técnico. O Poder Judiciário tem colaborado muito, tem um projeto. Nós estamos já em 12 regiões, vamos atingir até o final de 2025 os 497 municípios do estado do Rio Grande do Sul. E tratamos de temas, como nós chamamos de diálogos permanentes, com conselhos tutelares, assistência social, educação, saúde, enfim, toda a rede de atendimento à criança e adolescente. Nós estamos nos aproximando e levando 2 dias de capacitação em todo o estado do Rio Grande do Sul, para que possam, apenas um exemplo, naqueles primeiros, lá na sala de aula, ou no conselho tutelar, as portas de entrada, né? Quando a criança começa a manifestar, criança ou adolescente, começa a manifestar aqueles primeiros sinais, né, que evidenciam uma violência, como a rede deve agir, né? Como ela deve fazer os encaminhamentos, né? Se já deve encaminhar para um registro policial, para o Ministério Público, para requerer providências judiciais na garantia dos direitos dela de não ter a sua integridade física, a sua saúde, a sua vida atingida, né? Isso é muito importante. Isso se chama escuta especializada. Nós temos uma lei, né, que poucos conhecem, né, que é a lei da escuta especializada. Nós estamos levando esse conhecimento para os municípios, para as redes municipais, para os conselhos tutelares. Então, em linhas gerais, é um trabalho gratificante, que eu posso dizer, na trajetória, né? São 20 anos de trabalho direto com a área da infância e juventude, e é um trabalho que ele é sensível, mas ele, para quem gosta, para quem tem vocação, é um trabalho que a gente vai se renovando a cada dia, e a cada desafio, né, nós temos que estar preparado
Temos que ter uma equipe técnica preparada para desenvolver um projeto, para superar aquele desafio que se nos oferece. Dr. Johnson, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo o programa e com certeza a gente vai marcar, né, outras vezes para a gente comentar também sobre esses outros programas, né, sobre o aplicativo, para a gente explicar mais um pouquinho. Né? Infelizmente, nosso tempo para hoje já se esgotou, mas mais uma vez, muito obrigada. Esse foi o corregedor Luiz Antônio de Abreu Johnson. O Trajetórias de hoje fica por aqui. Você pode rever este e outros programas no nosso YouTube. Até semana que vem. Tchau!